Meu nome é Carlos Eduardo Borges, mas mais conhecido como Borges. E a minha história com o ministério começa bem cedo. Na verdade, a minha história com o ministério começa por volta dos 9 anos de idade, quando eu entendi que Deus estava me chamando. Mas depois disso chegou a adolescência, a juventude, eu acabei andando por outros caminhos que não os caminhos do chamado, da vocação para o ministério pastoral. E algo interessante foi porque nessa trajetória as coisas foram acontecendo, mas elas foram ao mesmo tempo se conectando. Eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda, fui estudar comunicação social, depois fui trabalhar com vendas, fui trabalhar com área comercial, enfim, fui fazer uma série de coisas. E por cargas d'água, no meio dessa trajetória toda, voltou a coisa da vocação ministerial, para o ministério pastoral. Foi quando então eu já estava com 23, talvez 24 anos, e aí essa vocação bateu forte. Foi quando eu fui para o seminário estudar e fazer teologia, bacharel em teologia. Mas assim, você tem um intervalo de pelo menos 14 anos entre o início da chamada e o desfecho aí do início da caminhada pastoral. Depois disso comecei a minha caminhada como seminarista. Eu sou filho de uma igreja grande em Campinas, e aí precisava conhecer outras realidades. Naquela época aconteceu algo curioso, porque essa igreja me enviou para trabalhar em congregações em bairros distantes do centro da cidade. E os desafios eram absurdamente diferentes dos que eu via numa igreja grande, bem estruturada, bem organizada. E foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu acho que aquilo me amadureceu muito. Após o seminário, então, eu fui trabalhar numa igreja em outra cidade, uma outra realidade, quando eu me deparei com um cenário difícil, com uma divisão de uma igreja, uma ruptura muito séria, muito severa. Era o meu primeiro ano de ministério, meu primeiro ano de caminhada, de jornada, e eu confesso que eu fiquei absurdamente perdido, sem saber para onde ir. Foi quando eu comecei a ouvir falar algo sobre revitalização de igrejas. Mas não havia muita literatura, na verdade não havia literatura sobre o assunto, não em português, não havia muita gente experimentada no assunto falando sobre esse tema, mas eu sabia que havia um desafio, que era tentar retomar ou ajudar a igreja que eu estava pastoreando. Eu tinha assumido a igreja, a retomar a sua jornada, a sua caminhada. E foi algo meio maluco assim, né? Eu estava com 30 e poucos anos, recém-formado, primeiro ano de ministério, coração mais perdido do que segue em tiroteio. Mas eu creio que naquele tempo Deus acabou me despertando para entender o trabalho da revitalização, que na minha leitura vai além da ideia de colocar a igreja em um trilho qualquer, ou seja, deixar as coisas em ordem. Não é só uma questão de deixar as coisas em ordem, mas tem a ver especialmente com ajudar a igreja a voltar para o seu chamado inicial, voltar para o chamado bíblico, da coisa de anunciar o reino, fazer discípulos, né? Passa muito por essa ideia da igreja também entender a sua vocação. Então a minha caminhada com revitalização passa exatamente ou nasce nesse processo. Mas eu admito para você e confesso que eu fiz muita coisa sem saber o que estava fazendo. Fui aprendendo fazendo, fui aprendendo com o dia a dia, fui aprendendo lidando com coisas, acertando e na maior parte das vezes errando. Aprendi mais com os erros do que com os acertos. Sou capaz de dizer para você vários erros. Acho que não me lembro muito de acertos que cometi, mas erros, sem sombra de dúvida, vários. E com o passar dos anos, aprendendo, entendendo a revitalização, veio então a procura por amigos, né, que queriam ouvir de experiências, trocar ideias, buscar informação. Foi quando surgiu em 2020 a mentoria chamada Revitalize Inspirando Igrejas. A mentoria ela não nasceu com nenhuma perspectiva, com nenhum desejo de se tornar algo grande ou renomado, nada disso. Na verdade, era só uma caminhada com amigos para ajudá-los a entender o chamado pessoal deles e ajudá-los a entender também o chamado das igrejas onde eles estavam.
Mas aí um amigo começou a chamar outro amigo e de repente a gente já tinha um grupo de pessoas caminhando junto. E foi muito legal a ideia da gente entender que a gente caminhava entre amigos, né? Onde eu vinha compartilhando experiências, mas sobretudo fazendo jus ao lema do Revitalize, que é inspirar igrejas, mas também inspirar líderes, inspirar pastores. Já se passaram praticamente 5 anos. E nessa caminhada a mentoria tem avançado, eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre o tema, compartilhar um pouco daquilo que eu vivenciei, do que eu enxergo, do que eu entendo sobre revitalização, né? E aqueles amigos continuam compartilhando com outros amigos. E hoje, curiosamente, é meio estranho isso, mas quase todos os dias, tem um amigo que me liga para perguntar sobre como é que funciona essa história da revitalização. Então essa tem sido a jornada, essa tem sido a ideia, né, de caminhar junto, compartilhar ideias, compartilhar experiências, ajudar pessoas, líderes, pastores, igrejas a entenderem o seu chamado, a entenderem a sua vocação como igreja, a entenderem o chamado para o anúncio do reino de Deus por meio da cruz de Jesus Cristo e ajudá-los a entender o papel da igreja na caminhada do discipulado, na importância da igreja em fazer discípulos. Não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, é só um retorno à vocação. Basicamente é isso. Igrejas têm sofrido com momentos drásticos, mas eu entendo que a revitalização ela é crucialmente, basicamente, um retorno, uma volta ao chamado para um papel, para um propósito a ser desempenhado. Acho que é isso. O movimento primeiro a gente poderia chamar de diagnóstico. Existem algumas ferramentas para ajudar nisso, para você conseguir construir um diagnóstico de base. Esse é o pontapé inicial. Porém, é crucial a gente lembrar, e eu gosto de dizer que igrejas são organismos vivos. Então, você não pode olhar para 10 pessoas e medicar as 10 com problemas diferentes com a mesma medicação. Em resumo, quando você olha para 10 igrejas com problemas ou perda de vitalidade, pode ser que você esteja lidando com 10 problemas diferentes. Então não dá para você propor o mesmo tipo de remédio para todo mundo. Quando você olha para as igrejas do Apocalipse, quando Jesus começa a conversar com aquelas igrejas, começa a advertir aquelas igrejas, em cada caso você vai ter uma circunstância específica. Então não tem uma fórmula mágica, a receita de bolo. Mas é necessário que haja essa análise prévia, esse diagnóstico, essa observação cuidadosa, para que a igreja entenda, a liderança entenda, o pastor entenda onde é que o problema daquela igreja está, né? Algumas coisas são cruciais, são importantes, é óbvio, né? A igreja entender o seu chamado para o discipulado, a igreja entender o seu papel como alguém que precisa participar daquilo que Deus está fazendo na busca pelo perdido, né? Mas você sempre vai ter enfermidades diferentes. Difícil dizer que o remédio é sempre o mesmo. Não é. Alguns pontos são básicos, mas eu diria com tranquilidade que existem aspectos muito multifacetados nessa coisa do adoecimento da igreja. Lá atrás, nós tínhamos uma série de desafios. Talvez um dos primeiros destes, né, era a gente conseguir sobreviver. Nós tínhamos uma igreja assim toda dilacerada, toda danificada por conta de uma cisão, né? Foi algo muito sério, muito grave. Então havia necessidade da gente cuidar da igreja, pastorear as pessoas, isso num primeiro instante. Mas um segundo passo que foi importante, e eu acho que isso é para toda igreja, é a ideia dela entender que ela pode facilitar as coisas na sua dinâmica dominical, talvez, para que pessoas que não conhecem a Cristo possam chegar a entender o que está acontecendo. Naquele caso, naquela situação especificamente, a gente trabalhou com elementos facilitadores. Então, o que foram esses elementos facilitadores? Nós transformamos um culto que era assim, um pouco complexo
em um culto simplificado. Nós não mudamos a liturgia, não houve nada de absurdo. Foram coisas muito práticas, do tipo, nós precisamos facilitar a linguagem, para que qualquer pessoa que entre a igreja, venha participar de um culto, venha convidado por alguém, entenda com clareza tudo que é falado do começo ao fim. Naquele caso, a ideia era que a gente abrisse as portas e pudéssemos alcançar pessoas, né? Naquele caso também nós usamos essa mesma ideia, esse mesmo conceito com grupos pequenos, né? Ou seja, naquela situação a ideia era levar a igreja para as casas das pessoas, para que as pessoas pudessem trazer os seus vizinhos, seus amigos para um momento informal de contato com a palavra de Deus. Então, foram passos importantes e simples que nos ajudaram a fazer algumas manobras. Mas eu quero só ressaltar que nós mudamos um pouquinho da forma sem alterar a essência. A essência não foi negociada. O que a igreja era e é nunca foi mudado, né? O que mudou foi a forma dela reagir à sua realidade e depois reagir no sentido de alcançar pessoas. Existem alguns pontos em comuns. Eu penso que não seja só um ponto que as igrejas com fragilidade, que estão perdendo a saúde, têm em comum. Dentre os pontos em comum, eu diria que boa parte delas tem conflitos na sua liderança. Elas não têm unidade e não têm propósito. Na verdade, elas perdem o seu propósito, elas perdem a sua visão, a sua direção, e elas perdem um sentido para onde ir. Elas estão perdidas, em boa parte delas estão perdidas. Então, esse é um ponto que me parece assim comum entre igrejas que estão perdendo a saúde. Conflito na liderança. Pelo menos tem sido essa a minha experiência. O outro ponto importante que chama a minha atenção é ver igrejas que estão em processo de declínio, dirigidas por um pastor despreparado ou ferido ou adoecido. Adoecido em vários aspectos. É claro que a igreja caminha sob a direção de Deus. Mas eu penso que essa figura pastoral é tão importante que no Novo Testamento, o tempo todo, essa figura é citada, inclusive nas igrejas do Apocalipse, como eu mencionei. Essa figura ela é importante a ponto de Jesus falar com a figura do pastor da igreja. Então, quando essa figura pastoral não está bem, a igreja não vai estar bem. Ou seja, o segundo elemento que chama a minha atenção é que, comum, boa parte das igrejas em declínio, os seus pastores não estão bem. Em vários aspectos. Não estão bem emocionalmente ou não estão bem junto à sua vocação, não estão bem, às vezes, familiarmente, não estão bem fisicamente. Isso é comum. E o que eu estou trazendo aqui, eu não estou falando ou não estou dizendo que isso seja culpa do indivíduo, não é isso. Mas algo acontece, às vezes, ao longo da trajetória que ele não percebe, que o fragiliza e reflete na vida da igreja. Existem igrejas que estão em condições de serem revitalizadas, mas existem igrejas que não estão em condições de serem revitalizadas. E a má notícia é que elas não serão revitalizadas. Infelizmente, algumas igrejas caminham para a morte. A nossa crise, ao falar de morte, é que a gente acha que a igreja local nunca morre, né? Mas a igreja local, ela morre. As igrejas do Novo Testamento, todas elas morreram, né? Nenhuma delas existe mais. Eu acho que a grande questão é a igreja entender qual é o momento do seu desfecho. É muito complicado para a gente pastoralmente dizer uma igreja esta ou aquela morreu. Para nós brasileiros, para nós latinos, esse sangue latino nosso, é difícil a gente admitir isso. Mas igrejas morrem. Eu não sou capaz de dizer para você exatamente o ponto X, Y ou Z que caracteriza isso. Alguns elementos podem nos ajudar a entender isso, mas a resposta de maneira bem pontual a essa questão, se toda igreja pode ser revitalizada ou não, a resposta pontual é: algumas igrejas não estão em condições de serem revitalizadas, porque já foi. Você não revitaliza um organismo que morreu.
quando morre, você finaliza, sepulta. Talvez a grande questão, o grande desafio para nós como brasileiros, seja cristãos brasileiros, seja entender que em alguns instantes nós precisaremos lidar com a morte de algumas igrejas de maneira digna, finalizar a jornada delas, agradecer a Deus pelo tempo que elas viveram, que elas serviram a Deus e encerrar a jornada daquelas igrejas. Mas isso é um desafio gigantesco. Mudar a rota do declínio, na maior parte das vezes é possível. Mas embora seja possível, é necessário que a gente se mova. Eu creio que no coração de Deus existe uma disposição em mudar roteiros, mudar histórias, mudar cenários, mudar crises, transformar crises em coisas boas, em excelentes aprendizados. Eu creio que Deus faz coisas fantásticas na vida de igrejas, né? Mas eu entendo que nós precisamos primeiro ter consciência, entender que isto é possível, crer que isto é possível. Segundo, contar com a graça de Deus. Mas tem um terceiro elemento. Então veja só, o desejo, né? Essa expectativa, essa coisa de esperar da graça de Deus, de crer em Deus. Mas tem um terceiro elemento que, assim, não é que ele seja mais importante que os anteriores, mas eu acho que ele é um elemento determinante que acaba atrapalhando os outros dois se a gente não for capaz de administrá-lo. Tempo. Ninguém corre uma maratona em 30 minutos. Uma maratona, para alguém comum, é uma corrida para ser encarada ao longo de 4 horas e meia, talvez 5 horas. É algo longo. E já uma corrida curta, é uma corrida de tiro de 100 metros, 150 metros, 200 metros, é algo que vai durar segundos. Boa parte dos líderes quer virar chave na vida de uma igreja em segundos. Não é assim que funciona. Tempo, eu gosto de dizer, tempo ao tempo. Se você não respeitar o tempo, você derruba os outros dois elementos, despertamento e graça de Deus. Então eu creio que a grande questão nasce exatamente nessa coisa do coração que recupera a vocação, que depende de Deus, mas que espera em Deus, que aguarda em Deus, que tem expectativa de que Deus no seu tempo trará respostas assim fabulosas e transformadoras para a vida da sua igreja. Eu pastoreio a mesma igreja há quase já 24 anos. Hoje eu olho para trás e digo assim, rapaz, eu estou vendo coisas hoje que eu nunca imaginei ver na minha vida. Mas tempo ao tempo, tempo para que Deus se manifeste com graça e bondade.